Nós aqui, no Jornal Dia News, falamos, quer dizer, quem vai ser o primeiro suplente do deputado federal Júlio César, quem vai ser o segundo suplente. O segundo está definido, né? É o Pedro Rocha, que é uma indicação do governador Rafael Fonteles. Foi chefe de gabinete dele ao longo do primeiro mandato. O primeiro suplente caberia ao ministro Wellington Dias. Palavra do próprio deputado Júlio e do deputado Georgiano. Exatamente. Aí seria a arquiteta e estudante de psicologia, porque hoje a Yasmin Dias, mais dedicada à psicologia do que à arquitetura, ela seria a indicada. Depois essa ideia parece que perdeu força. E aí nós comentamos aqui, rapaz, o nome que está sendo comentado por aí é o do vereador Dudu. Ah, mas não sei o que e tal, e tal, e tal. Ficou ali no campo da especulação, mas a gente falou, tem esse comentário, né? Tem essa possibilidade. E hoje, aí, o vereador Dudu, como nós falamos aqui, confirmou a disputa interna no PT para indicar essa vaga de primeiro suplente do deputado federal Júlio César, que vai concorrer ao Senado Federal. Coloca na tela aí, vai lá. Não, tem que dar uma confusão. Isso aí não. Isso é de lei, como se diz. Olha aí é a executiva estadual, ao diretório estadual e a direção nacional. É uma comunicação com 3 destinatários. Aí diz assim, com 42 anos de filiação ao PT, coloco o meu nome à disposição do partido para compor a primeira suplência ao Senado Federal na chapa de Júlio César nas eleições de 2026. Aí ele disse que a decisão é movida aí pelo presidente Lula, o governador Rafael Fonteles e tal. Aí parece uma página de vendas, né? Uma página de vendas. Fala o histórico dele, quer dizer, aí é o seguinte, se fosse uma página de vendas, o lead, né, seria ali a abertura. E aí é o reforço de autoridade. Né? Vereador de Teresina por 5 mandatos, integrante, o Dudu é integrante da direção nacional. E aí a corrente que o Dudu faz parte, que é a democracia socialista. Tenho dedicado a minha e fala, né? Receba esta indicação com espírito de unidade e responsabilidade, certo de que juntos iremos vencer as eleições. Muito bem. Aí tem mais, tem a fala do vereador Dudu? Tem a fala? Tem, meu primo? Vamos acompanhar. Olha aí, ó, na tela. Com muito orgulho e responsabilidade, coloco meu nome à disposição para compor a primeira suplência ao Senado Federal nas eleições de 2026. Mas aí, como vocês já traziam, não é uma indicação do partido, é uma indicação da democracia socialista, né? Da corrente que... Dudu faz referência ali à tendência, né, que ele participa. Porque, por exemplo, não é uma indicação do PT. Mas vem cá, o João tem a frase, espaço vazio não fica vazio, João. Alguém ocupa. Isso quer dizer, por consequência, que o ministro Wellington Dias abriu mão de indicar? Não, de forma alguma, pelo contrário. Mas como é que avança um espaço que já está determinado a pessoa que vai indicar? Para não perder a tradição do PT, né? Sim, é bom lembrar que a gente anualmente tem no calendário alguma disputa no PT, seja para a executiva, seja para o diretório, enfim. E agora, pelo visto, não vai ser diferente, né? A gente está falando desse espaço. Só um detalhe aqui. Sim. João, para não perder a piada. No calendário do PT é o seguinte, tinha um amigo meu que dizia assim, dia tal, está marcada o encontro para decidir isso. Aí, o cara bota lá, dia tal está marcado, aí, que é o primeiro evento do ano, né? Aí embaixo, primeira confusão do ano. Exatamente. Entendeu? É como um amigo meu, não vou dizer a cidade, porque inclusive esse meu grande amigo, se tornou um grande amigo, já faleceu, que era um dos homens mais cultos que eu conheci, falava 5 línguas, um professor universitário, enfim. Quando eu ia na cidade que ele morava, não vou dizer qual, ele era um piadista, assim,
Aí ele dizia o seguinte, olha, Douglas, eu, Vomar, né? Grafista, meu amigo Vomar. Aí dizia assim, olha, deixa eu dizer para vocês aqui. Aqui fica a Secretaria de Falta de Educação. Aqui é a Secretaria de Falta de Saúde. Rapaz, sabe, tem essas coisas na política que a gente... Então, assim, o João está dizendo o seguinte, não, continua sendo ministro e tal, mas é porque faz parte da estratégia, a confusão, se né? não tiver disputa, não é o PT. Inclusive, Não. acho que essa democracia interna do PT faz com que o partido esteja vivo sempre, né? Esteja vivo e tenha passado por muitos problemas e continua persistindo ali, eu acho que exatamente por conta dessas disputas de poder internas, né, na democracia do PT. E isso resume, de fato, essa discussão sobre a primeira suplência do pré-candidato ao Senado, Júlio César. O ministro Wellington Dias continua com o plano dele, com o projeto dele de indicar a filha, Yasmin Dias, para ocupar a primeira suplência. Ela tem feito movimentos nesse sentido, até então sempre muito discreta, né? Ano passado abriu a rede social, tirou, antes era uma página privada, só para os amigos, agora de fato é uma página pública, onde ela tem mostrado ali um pouco do seu cotidiano, fazendo aquela linguagem que a gente sabe muito bem como é que funciona quando alguém quer, de certa forma, popularizar o nome ou vai entrar em uma disputa política, como é o caso da Yasmin Dias. No entanto, o vereador Dudu, para não perder essa tradição de embates no PT, e o próprio Dudu, eu acredito que nos últimos anos é quem mais tem participado e protagonizado esses embates, né? Claro, está no seu direito de colocar o nome à disposição para ocupar esse espaço de primeiro suplente na chapa do senador Júlio César. Dudu leva em consideração ali os argumentos, né, que ele apresenta, a sua ligação histórica com o PT, integrar o projeto de Rafael Fonteles e do presidente Lula. E aí agora, acredito eu, Douglas, que esse tipo de discussão força, sem dúvida nenhuma, um diálogo entre o próprio ministro Wellington Dias e o vereador Dudu. Não que eles estejam em lados opostos, claro que não, são aliados de primeira hora. O vereador Dudu sempre foi muito fiel aos projetos do ministro Wellington Dias, mas procurando ali provocar esse debate que com certeza o Dudu acaba se fortalecendo também, né? E aí, nesse sentido, acredito que a solução, né, desse impasse passa exatamente por esse diálogo que é provocado pelo vereador Dudu com o ministro Wellington Dias. Agora, pelo que a gente tem apurado, de fato, para o senador Júlio César, para o deputado Júlio César, para o deputado Georgiano, que são ali os líderes do grupo do senador Júlio, do deputado Júlio, a indicação do cargo realmente compete ao ministro Wellington Dias. É uma forma, claro, evidente, de fazer com que o Wellington Dias se envolva ainda mais na candidatura de Júlio César, porque Júlio César tendo a filha de Wellington Dias como primeiro suplente, qual é o pai que não vai empreender esforços ali para eleger a filha, né? É claro que é uma forma de envolver ainda mais o Wellington Dias na campanha de Júlio César, que é exatamente uma repetição da estratégia que o Wellington Dias utilizou em 2022 com Júlio César. Na época, né, o Wellington Dias disse, olha, a vaga para a primeira suplência é do deputado Júlio César. Ele indica o nome que ele quer, né? Não é nem do PSD, porque lá no PSD tinha outras pessoas que também queriam. Ele especificou, né? Ele especificou, olha, a indicação é do deputado Júlio César. E aí o deputado indicou a senhora Jussara, né, que hoje é senadora, está no exercício do mandato de senadora, e foi uma forma de envolver todo o PSD na campanha de Wellington Dias. Que diga-se de 4 anos, viu? Que diga-se de passagem, fez diferença. Afinal de contas, o Wellington Dias venceu uma disputa acirradíssima com o Joel Rodrigues, né? E se não tivesse ali na primeira suplência o PSD é verdade, fortalecido, envolvido, provavelmente o resultado teria sido outro, né? O PSD se envolveu na eleição de para você ver como a situação não foi boa, que a gente pode enxergar essa constatação do João, que é fantástica, de alguém que realmente tem um olho clínico, dizer também o seguinte, que apesar do PSD, o resultado não foi apertado. Sim. Quer dizer, imagine se tivesse sido alguém da ala mesmo de Wellington Dias. Não, vou botar ali, que aí você não envolveria mais um outro partido como o PSD. Agora, Júlio César traça e desenvolve a mesma estratégia, né? Por isso que eu acredito que o espaço vai ser ocupado por, de fato, quem for a indicação do ministro Wellington Dias e, naturalmente, é a filha. E, Douglas, é importante a gente também ressaltar que essa indicação do ministro Wellington Dias
para esse cargo de primeiro suplente de Júlio César, ele vem desde o momento daquela montagem da chapa majoritária. Porque durante aquelas reuniões que vinham acontecendo entre o governador Rafael Fonteles, o ministro Wellington Dias e os outros aliados ali da base governista, era que ali no início, a planta que estava sendo colocada ali pelo ministro Wellington Dias era de que Júlio César não fosse esse pré-candidato ao Senado, era de que Júlio César declinasse dessa pré-candidatura ao Senado, né? E colocasse foi a maior confusão desse período pré-eleitoral, considerando esse problema da indicação de Washington Bandeira, que gerou tudo isso, aquela reunião com Merlong, na casa, Sim, ou apartamento, casa, né? Foi na casa. Na casa, onde houve essa indicação, essa sugestão do ministro Wellington Dias, foi mais... Sim, aí o governador Rafael Fonteles bateu o pé e disse que não, Júlio César continuaria com essa pré-candidatura ao Senado montada, instalada e referendada agora aí durante as convenções partidárias que está chegando. Então, no caso, aí aconteceu toda essa negociação de Wellington Dias, no início, não querer Júlio César ali na montagem da chapa majoritária, mas aí chegaram a um denominador comum, chegaram a uma negociação e aí culminou-se nessa decisão de que o ministro Wellington Dias tem essa vanguarda aí de fazer essa indicação da primeira suplência ao Senado. Agora, resta saber se o vereador Dudu poderá, então, vencer essa batalha, já que... Se houver batalha, né? Se houver batalha. Ainda porque tem como a detalhe, indicação do ministro Wellington Dias, creio eu que sim, o ministro deve ouvir também o vereador Dudu, mas como a indicação é pessoalmente ali atrelada ao ministro Wellington, resta saber quem ele irá indicar. Se será a filha, ou se será Dudu, ou se um terceiro nome ainda vai entrar ainda nessa disputa, que creio eu, como toda e qualquer negociação dentro do PT só se resolve depois de grandes reuniões, né, grande imbróglio que acontece, então eu creio eu que isso tudo ainda vai caminhar ainda durante todo esse mês de junho, e aí sim eu acho que no início do mês de julho a gente vai ter ali uma decisão final, né, um bater de martelo acerca desse assunto.